O nome do pai dela é Yuhan Sui Yan. E o nome da mãe dela é Kamiko. Os dois são crentes leais de uma seita chamada Shinri. No Japão, quando Yuan Konea tinha 3 anos, ela seguiu seus pais para Chiang City, China, e morava na rua Jinlin, número 256, distrito de Shanglan, no mesmo ano. Yuhan Sui Yan e sua esposa, Kimiko, estabeleceu uma filial da Shinri na cidade de Tianjin. Naquela hora, Shinri foi listado como uma organização de culto na China e tem se envolvido em atividades subterrâneas. Yuan Suayun serviu como líder do Shinri e sua esposa Kamiko serviu como sumo sacerdote para recrutar crentes. O casal mentiu que sua filha, Yuan Konha, tinha poder divino e a designou como a santa de Shinri, confiando na instigação da religião. A família Suayunes logo possuiu uma enorme fortuna. Portanto, Yuhan Konha viveu uma vida rica desde criança. Na igreja Shinri, ela foi tratada como uma princesa. No entanto, esse tipo de vida acabou quando Yuan Konha tinha 16 anos. Seus pais encontraram um acidente de avião quando eles foram para Neon Country para participar de um comício da igreja Shinri. E os dois morreram no local. Após a morte de Yuan Sui Yan e sua esposa Kamiko, os seguidores da igreja Shinri gradualmente perceberam que haviam sido enganados. O jovem Yuhan Komei foi incapaz de controlar a situação. E a verdade de que ela não tinha poder divino foi exposta. A doutrina da igreja Shinri foi que crentes podem obter os deuses doando propriedades. Então, eles seriam abençoados pelos deuses e pode entrar no reino de Deus depois da morte. Mesmo aqueles que doam mais ativos pode escolher o país para renascer na próxima vida. Portanto, um grande número de crentes não brilhantes hesitou em ir à falência e doar para Yuan Sui Yan e sua esposa Kamiko. Após a morte de Yuan Sui Yan e sua esposa, os crentes furiosos queriam retomar sua propriedade. No entanto, a maioria dessas propriedades foram desperdiçadas pelos Suyuns, família de 3. Então, os crentes zangados, que têm apenas 16 anos. A polícia de Chiang City recebeu uma ligação em 2046 e registrou o incidente. A natureza do caso era extremamente ruim. Quando Yuan Konha foi enviado para o hospital, ela tinha sido torturada além do reconhecimento e lacerações permanentes em muitas partes de seu corpo. No entanto, porque envolveu uma organização de culto e muitas pessoas estavam envolvidas, o método de manuseio subsequente era mais ambíguo. Mas, de acordo com as informações, o de pessoas suspeitas de estarem envolvidas no caso era até 136. A única pessoa que, por acaso, está viva depois do fim do mundo e sabe sobre isso foi Xiaoong Len. Ele conhecia o caso muito bem e até tinha
o conteúdo do arquivo. Qualquer maneira, desde aquele trágico incidente, Yuan Comia desapareceu, como se ela tivesse evaporado da terra. Quando ela apareceu novamente, foi depois do fim do mundo e ela, de repente, se transformou e se tornou o líder da seita de adoração da neve, contando com os meios de enfeitiçar as pessoas. Ela aprendeu na Divina Escola Principal. Ela gradualmente expandiu seu poder e fez a seita de adoração da neve, uma das maiores organizações em Tianhai City. Zhang e Yang Xinxin caiu em silêncio depois de ler as informações pessoais de Han Kane por muito tempo. E não sabia falar. Então é difícil imaginar o quão miserável Yuan veio sim. Experiência foi, depois de muito tempo, Zhang Yi disse: não é estranho que tal pessoa pode se tornar o Salvador. No fim dos tempos, ele olhou para Yang Xinxin. Você acredita nisso? Seus olhos estavam fechados e ela disse lentamente: depois de experimentar esse tipo de coisa, é impossível manter um estado mental normal. Se fosse eu só pensaria em destruir o mundo inteiro. Ou fazer do mundo o que eu quero. John cruzou os braços e respirou fundo novamente. Agora eu entendo uma coisa. Nesta crise de zumbis, todos, incluindo eu mesmo, pensei que a seita de adoração da neve sofreu mais perdas perdendo quase 10.000 crentes. Mas John, ele mudou de ideia. Ele continuou que a partir de agora ele não acha que é o caso. Talvez Yuan não se importa com a vida dessas pessoas. Em absoluto, talvez ela está deliberadamente usando as mortes daqueles para encobrir sua conspiração. Yang Xinxin olhou para Zhang Yi. Irmão mais velho, você tem alguma evidência para provar isso? A boca de Zhongli enrolou-se ligeiramente. Não havia evidência antes. Mas agora há. John, e não estava com pressa. Ele lentamente disse a Yang Xinxin todas as dúvidas que ele tinha. Eu disse que suspeitava que a habilidade de Yuan Kang era a morte. Voltar no início. Eu sabia que Yuan Conha tinha vários superpoderes. Zhang e continuou. Eu vi Yuan Conha exibir seus poderes sobrenaturais na guerra zumbi, incluindo bênçãos presentes, habilidades físicas sobre-humanas e as habilidades de gelo e neve, que estou particularmente familiarizado com as habilidades dela. Não são várias aplicações da mesma superpotência, mas várias habilidades completamente não relacionadas. John e cruzou os braços e disse levemente: isso é definitivamente anormal se ela realmente tem seus próprios superpoderes. Não há necessidade de escondê-lo por tanto tempo, até que ela não teve escolha a não ser usá-lo para se proteger contra a maré zumbi, mas ela nunca mostrou a ninguém. O que significa que essas superpotências têm poderes indizíveis, segredos com origens desconhecidas. Então, posso concluir que aqueles
superpoderes foram tirados de outra pessoa. Quando eles morrem, e essas pessoas também levaram sua alma de gelo. Em algum momento, quando estavam vivos, é como se a alma de seus olhos voltasse à sua fonte. Só que desta vez com a habilidade da pessoa também. A expressão de Yang Xinxin ficou séria. Se for, ninguém pode dizer o quão forte Yuan Komei é. Agora, toda superpotência tem suas fraquezas. Mas se uma pessoa possui as habilidades, ele ou ela é quase invulnerável. Zhang Yi, adicionado, então ela anseia por guerras constantes em Tianhai City. Porque aqueles que pegam os olhos dela, almas, não têm sentido para ela, enquanto eles estiverem vivos. Só quando eles morrem, suas habilidades serão obtidas por Yuhan Konya. O coração de John Yi se moveu e seus olhos ficaram mais nítidos. Talvez o grande expurgo não seja apenas voltado para estranhos. Há também o grupo de pessoas sob ela. Depois, a seita de adoração da neve também tem muitos mutantes. Na verdade, não importa, independentemente de serem membros do o setor de adoração da neve, não contanto que eles tivessem levado sua alma de gelo. A morte deles seria uma coisa boa para você, em Koneia. Yongxin, ela sentiu. A análise de John Yi parece muito razoável. No entanto, parece que ainda faltam evidências diretas. Para confirmar isso, Yang Xinxin disse: isso é realmente verdade, mas estes por si só não podem convencer outras forças. E, o mais importante, eles não podem convencer a equipe de investigação. E não podemos ir diretamente para você. Vem ainda, para confrontá-la também. Zhang e abaixou um pouco os olhos. Eles eram frios e profundos, cheio de uma determinação insaciável. Mas não podemos ser avestruzes desta vez. Com a ajuda do cadáver maré, ela já reduziu a eficácia de combate de nossas 4 famílias, por mais da metade. Além disso, antes de sair, ela deu a cada um de nós uma alma, que é um sinal de que ela está prestes a tomar ação contra todos nós. A única coisa que ela tinha medo agora foi a região de John, receio que uma vez sendo Jun-Woo e seus homens saem, aquele maldito culto dela entrará em ação. John e disse isso e estendeu a mão para levar. Tirou um pedaço de pano branco do bolso. Além disso, há essa coisa que pode provar minha suspeita é baseada em algo. Jovem, Xin pegou o pano branco com curiosidade e deu uma olhada. Foi densamente escrito, com palavras, e isso é... Zhang Yi respondeu que foi dado a ele por Li Chen. Ele secretamente enfiou na minha mão. Um dia antes de eu sair, Shonni pensou na cara desesperada de Lidin. Como uma árvore morta. Ele não pôde deixar de suspirar e continuou. Seu filho está morto, se não fosse por isso. Acho que, com o personagem dele, não arriscaria me dizer essas coisas. Yang Xin. Leia atentamente o conteúdo do pano branco. Enquanto Yang Xinxin lia a carta, ela não pôde deixar de suspirar em choque.
Meninos menores de idade que se juntam ao culto de adoração à neve. Precisa passar por um ritual de purificação. Yuan Conha faz isso sozinha. Castração, castração, e ela também estrangulou a sacerdote até a morte, com suas próprias mãos. E En levou um momento antes de ler a última parte da carta, simpatizando com Li Jin quando ele mencionou a morte de seu filho. E, como o pai, ele está com mais dor sobre não ter a capacidade de vingar seu filho. Mas se um dia a oportunidade vier, ele espera que esta informação seja útil para Zhongli. Depois de ler a carta de Li Jin, o galpão Xin lentamente levantou a cabeça e olhou para Zhang Yi. Ela então entendeu Zhang Yi porque tinha tanta certeza de que Yuan Conhe teve um problema, se for esse o caso. Então eu posso entender tudo o que ela fez. John e cruzou os braços e disse calmamente: Li Jin está mais perto de Yuan Conha. E também no centro da seita de adoração da neve. Com base no que ele escreveu e os problemas que encontrou, pode ser muito útil para nós. Acho que combinar essas coisas, quase se pode concluir que existem grandes problemas com Yuan Conha e a própria seita de adoração da neve. O pior cenário é, como eu disse, a alma de gelo é uma grande conspiração. E seus chamados presentes generosos são apenas para o melhor retorno. Então, ela tem motivos para tornar Tianhai City caótica e deixou cadáveres espalhados por todo o chão. Porque quanto mais pessoas morrem, ela se beneficia, e quanto mais rápido ela também pode recuperar suas habilidades. É até possível que esse enorme crise de zumbi está relacionada a ela. Se não fosse pela chegada oportuna do povo do distrito de Zhongman. Ela não se atreveu a fazer isso muito descaradamente. Neste momento, receio que estejamos todos em perigo. Os olhos de John estavam cheios de medo, imaginando você por vir ainda possuindo um poder tão aterrorizante. Ninguém em toda a cidade de Tianhai, nem mesmo John e, na verdade, toda a China e possivelmente até o mundo inteiro, seria capaz de se tornar seu inimigo, se ela tiver permissão para continuar a desenvolver. O mundo inteiro será dela. Para o lado jovem Xin, levado levemente, mesmo se a expormos, seremos mordidos de volta. Afinal, todos foram enganados por ela. Desde o início, especialmente a maioria dos seguidores da seita de adoração da neve, que sofreram lavagem cerebral a ponto de estar disposto a morrer por ela. Chong levantou as sobrancelhas. Temos que pensar em uma maneira de lidar com ela rapidamente. E acho que ela também tem uma personalidade antissocial. O jovem Fintin olhou para ele e disse fracamente: Com tal passado, não é estranho. Não importa o que ela se torne. Certo? John e respirou fundo. A experiência de Yuan Conha foi realmente miserável. Mas ela não pode ser considerada inocente. Tudo causou um efeito. Ela nasceu em tal família e desfrutou da riqueza trazida pelos pecados de seus pais.
Então, o que aconteceu depois só pode ser dito ser karma. Zhang Yi não estava com vontade de ter pena dela agora. Como enfrentar sua ameaça é o que ele mais se importava. Zionji se sentiu muito pesado. A existência de tal mutante era como uma montanha, suprimindo toda a cidade de Tianhai. Neste ponto, Yuan Kumi provavelmente nem sabe as habilidades de quantas pessoas ela tinha absorvido, quão forte ela é. Ela provavelmente está descobrindo enquanto falamos. John, ele não poderia imaginar, mas ele poderia ter certeza de que era definitivamente do que qualquer outra pessoa em Chiang City, incluindo ele. Você pode ser quase invencível neste ponto. E esta existência invencível quase certamente os atacaria, porque ela deu a eles minha alma. E esse foi o sinal de que ela está prestes a agir. Não era para pedir a Zhang Yi e os outros para se renderem, mas para dizer-lhes para morrer. Agora, o único caminho é através. Temos que pensar em uma maneira de lidar com sua ameaça. John, ele levantou a cabeça e exalou um longo sopro de ar turbante, que era a ansiedade acumulada em seu coração. Yang Xinxin abaixou a cabeça e pensou por um momento. Então, calmamente disse a Zhong Yi: se quisermos lidar com ela, nossa força, por si só, não é suficiente. Primeiro devemos deixar outras forças em Tianhai City. Saber sobre a conspiração de Yuan Conha. Em segundo lugar, e o mais importante, devemos obter o apoio da região de Jiangnan, porque, neste momento em Tianhai City, depois de experimentar a guerra, cada família sofreu pesadas perdas. Mesmo se nos unirmos, podemos não ser páreo para Yuan Conha. John Yi assentiu. Eu entendo tudo isso. E o que você disse faz muito sentido. Mas o problema é mesmo se eu disser a eles o que penso, eles podem não ir para o distrito de Zhongnan, mesmo que Yuan Conha tenha traçado e calculado as mortes de todos na cidade de Tianhai. O que isso tem a ver com eles? John Yi zombou, como uma das forças mais poderosas do país. O distrito de Zhongnan precisa manter a estabilidade. Não defender a justiça, portanto, mesmo que você no Cognia calcule e nos elimine. Contanto que não seja negativamente os interesses do país como um todo, então o distrito de Zhongnan não tem razão para agir. Talvez eles possam até recrutá-la para trabalhar para eles. Assim que Zhang Yi disse isso, a realização o perturbou muito. O que, se o distrito de Jiangnan realmente apoia Yuan Comia, o que faríamos então? E sem o apoio do distrito de Zhongnan, podemos realmente vencer Yuan Conja? Zhang Yi até pensou em concordar com Pianjun. Foi proposta original e levar todos ao seu redor para o distrito de Jiangnan. Ele não podia pagar tal aposta e nem ele pode se esconder em seu abrigo. Mas ele pode realmente desistir do abrigo. Ele está correndo há muito tempo. Tão facilmente, a expressão de Zhang Yi estava estranhamente emaranhada.
Ele pode realmente suportar que ele não precisa ser contido por ninguém. Ele é livre, mas se ele for para o distrito de Jiangnan, de acordo com Bian Jun-woo, ele teria que se tornar um parafuso na Blizzard City. O direito de residência precisa ser trocado por um preço, e o preço não tinha limite. Basta olhar para Bian Jun-woo. Ele está sacrificando sua vida restante como um preço para sua família. Agora me sinto confortável no abrigo. Mas como Gianni pensou nisso, ele também tinha um dilema em sua mente. Se ele for parar para Blizzard, ele pode morrer de exceder seus superpoderes. E se ele não for, também havia uma grande possibilidade que ele pode ser morto por Ryu Hanconha. O que ele deveria escolher, mas, neste momento, Yang Xinxin olhou para Zhongyi com seus olhos âmbar. Como o sorriso apareceu no canto de sua boca. Ela falou lentamente. Irmão Zhangyi, se você quiser arrastar o povo de distrito de Jiangnan nas águas. Talvez haja uma maneira. Shenji levantou a cabeça e encontrou seus olhos. Yang Xinxin estava terrivelmente calmo. E mesmo sabendo da situação na frente deles, ela não estava em pânico. Xin, o que você está pensando? Yang Xinxin disse, levemente. O mundo está bustling, tudo por lucro. E, com um mundo qualquer tipo de lucro, não importa o quão horrível ou incrível, ainda é, no final, um profeta. Contanto que entendamos os interesses centrais de nossas pessoas desejadas, podemos naturalmente fazê-los trabalhar para nós, até mesmo a região de Jiangnan. Irmão John, e o que você acha? A região de Jiangnan está mais preocupada com... Agora mesmo, John, e respondeu, sem hesitação. Claro que é quando alguém está sacudindo seu domínio. Ameaçando seu governo, de fato, é como Chongni disse, incluindo a equipe de investigação. A razão pela qual eles vieram para Shanghai City foi porque eles estão preocupados que se espalhará para outras áreas do distrito de Jiangnan e causar uma turbulência em maior escala. Yan Qi-xin inclinou a cabeça levemente com um sorriso atrevido. Se for esse o caso, então deixe-o saber. A maré zumbi foi criada artificialmente por Yuan Komei. Chongni ri estupidamente. Eu pensei sobre isso. Mas não fui capaz de produzir nenhuma evidência. E esse é o cerne do problema que estou enfrentando. Agora, por muito tempo, eu ainda não tenho nenhuma evidência substancial. John e até se aprofundou no local das videiras de sangue. Coletou as videiras de sangue, galhos e folhas. E também roubou um corpo que tinha sido sugado. Mas, após a inspeção de Joe Kearson, nenhum vírus zumbi foi encontrado nele. O jovem Xinxin sorriu misteriosamente. Irmão mais velho. Às vezes você não precisa ter evidências para fazer alguma coisa, você só precisa deixar o distrito de Jiangnan suspeito. Afinal, Yuan Conha, as pessoas no distrito já sabem que existe essa possibilidade. Se eles encontrassem um suspeito, eles não ficariam de braços cruzados. Enquanto houver suspeita, podem confiar
em sua própria força para investigar. Você vem aqui, e se você vem aqui, resiste. Confirmou que há algo errado com ela. Se ela não resistir e permitir a investigação, então eu acredito que sempre haverá pistas expostas. Os olhos de John gradualmente revelou um olhar de iluminação. Você quer dizer espalhar rumores, exagerar a ameaça de Yuan Conha, para que o distrito de Zhongnan não possa deixá-la sozinha. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Yang Xinxin disse levemente. Como os governantes reais desta área do país. Eles não vão permitir um grande fator desestabilizador para existir em sua própria área. Também há uma coisa que temos que confirmar. Com certeza absoluta. E isso é se você possui vários superpoderes ao mesmo tempo. Se ela Yan Shangwu precisa ser informado se ele descobrir. Você realmente acha que o distrito de Zhangnan não estaria interessado nela? Última frase de Jiang Xinxin passou pela mente de John e como um relâmpago. Isso mesmo, ele pensou. Contanto que atraia a atenção do distrito de Zhongnan. Vai ficar tudo bem, não importaria se Yuan Comi é o cérebro por trás de tudo, contanto que ela esteja exposta a todos e atraia a atenção do distrito de Jiangnan. Ela não se atreverá a agir de forma imprudente. O distrito de Jiangnan poderia até levá-la embora. Ele não vai em High City, está seguro. Shen achou que era uma boa ideia. Ele segurou o queixo e pensou nisso por um tempo. Essa ideia foi muito boa, mas precisava ser planejado com cuidado e usado, no mínimo, como um plano de backup. Afinal, as pessoas não podem tomar decisões por capricho. E isso é muito perigoso, às vezes, quando é realmente necessário cantar. John e Yang Xinxin sorriu fracamente. Então, virou-se para o monitor. Irmão, mas ainda não olhamos para as informações de uma pessoa Yang Xinxin, esbeltas e as mãos brancas de Dexter. Tocou suavemente em um botão no painel, abrindo as informações de John e Xin. John, e então, lembrou que não tinha visto John e informações de Xin com os braços cruzados. Ele levantou as sobrancelhas e disse: neste momento sua existência ainda é importante. Desde que entramos em contato com a adoração da neve. Seita. Zhengxin tem sido como Yuan Kang, sim, fantoche. Ele faz tudo e Yuan Conha é o único responsável por controlá-lo. Por trás, na superfície. Yuan Conha sempre se escondeu nas costas, aparentemente apenas interessado em cuidar dos assuntos da igreja. E Zhang Jixin, por outro lado, cuidou de todo o resto. Também, embora Chongqing e força seja bom, depois de experimentar muitas batalhas, Zhong Yi pode ter certeza de que sua força é no máximo que Xiao Honglin. Esperando alto em Xinjiang, era difícil para ele representar
uma grande ameaça para Yan Xin. Xin continuou a pressionar alguns botões e disse calmamente: a partir de agora ainda só sabemos um pouco. Mas tivemos que ter certeza. Se o assunto é a conspiração de você, Incone sozinho, ou toda a SEC de adoração da neve sabe sobre isso. Estes são dois conceitos completamente diferentes. Se for o primeiro, e todos os outros foram mantidos no escuro, e enganado por Yuan Conja. Então temos a chance de transformá-la. Subordinados contra ela, se for o último. Precisamos enfrentar uma seita com muitos insidiosos e mutantes sinistros. John Yi colocou as mãos nos bolsos e relembrou os 10 dias passados no acampamento da seita de adoração da neve. A maior parte da seita de adoração da neve foi morta ou ferida, e apenas 1 e 100 sobreviveram. E muitos mutantes também morreram. Se eles soubessem a verdade do assunto, seria muito de um ato, mesmo que eles arriscassem suas vidas. Então, eu acho que é impossível para muitas pessoas saberem sobre isso. É provável que apenas Yuan Kang e alguns outros sabem sobre isso. Ouvir a avaliação de John, Yang Xinxin disse calmamente: vamos dar uma olhada nas informações de Zhang Yi Xinchen primeiro. Talvez haja uma resposta aqui. Zhang Yi apenas olhou fixamente para a tela. E verifique a biografia pessoal de John Yixin. A vida de John Yixin não teve muitos altos e baixos. Ele nasceu em uma família de classe média em Tianhai City. E sua família era relativamente rica. Seus pais não eram religiosos, mas eles eram vizinhos da família de Yuan Konya. Portanto, Song Nixin e Yuan Konya se conheciam desde a infância, para ser exato. Song Nixin tinha 8 anos naquela época. Ele é 5 anos mais velho que Yuan Komei e sempre foi seu irmão mais velho. Depois que Yuan Komei experimentou aquele trágico incidente, seu paradeiro se tornou um mistério. Mas nos registros sobre Jin Xin, ele também deixou Tianhai City ao mesmo tempo. Então, nos dados, o convidado de Xiaoan Lien foi escrito que os dois devem ter vivido juntos. Yuan Komei, que estava mentalmente traumatizado, é suspeito de ter ido a um conhecido sanatório doméstico para tratamento. E Zanixin sempre esteve ao seu lado. Depois de ler os registros sobre Zanixin, o rosto de Zhang Yi mostrou um olhar pensativo. Parece que Song Nixin deveria conhecer todos vocês. Em Kong, seus planos. Pode até ser dito que este plano foi conspirado pelos dois. Quanto às outras pessoas da seita, a maioria deles foi mantida no escuro quando eles vieram, para a bênção de Yuan Konya. No final, a maioria deles perdeu a vida, de uma maneira confusa. John e não pôde mais faça uma piada sobre os crentes da seita de adoração da neve. Eles estavam interessados apenas o pouco interesse que a seita lhes deu. Mas, aparentemente, a seita estava interessada em seu princípio. Aqueles que desertaram para a seita de adoração da neve, pensei que eles poderiam obter abrigo, mas inesperadamente a maioria deles morreu.
e as pessoas restantes provavelmente não sobreviverão. Especialmente aqueles mutantes. Eles são apenas os nutrientes que você deseja